Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que deixa muito aluno de cabelo em pé, divisão, ok? E professora, mas temos calculadora hoje em dia, a gente usa e a gente consegue fazer a divisão. Engano de vocês, a calculadora ela mostra um resultado parcial, mas não mostra o resto da divisão, que muitas vezes é importante para a gente verificar alguns aspectos, tá? Outra coisa também, a divisão ela é importante para a gente aprender outros assuntos em matemática, como cálculo de MMC, cálculo de MDC, que são assuntos futuros, tá? Então, não adianta dar essa desculpa e deixar para aprender depois. Aprenda agora, tá? Então, se você gostar do vídeo e tiver interesse em aprender mais assuntos, clica no inscreva-se, no botão de inscreva-se e continua no vídeo aí para vocês aprenderem a dividir, tá? E a gente vai ter também algumas dicas, né, de divisão também ao longo do vídeo. Tá? Permaneçam aí que vocês vão aprender. Um abraço, um beijo, até a próxima aula. Bom, pessoal, para a gente aprender a divisão, a gente vai precisar da tabuada. Por quê, professora? Porque vocês sempre falam disso. Porque a divisão é a operação inversa à multiplicação e a gente precisa, né, desse recurso para efetuar a divisão desta maneira, né? Ao invés da gente ficar circulando bolinhas e contando e perdendo tempo, a gente precisa da tabuada para facilitar a nossa vida, para na hora da divisão a gente poder fazer a divisão mais rápida, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente tem dois tipos de divisão. A divisão exata, que apresenta resto zero, e a divisão inexata. E antes da gente começar, de fato, a dividir, a gente vai lembrar os termos da divisão, que às vezes pode aparecer em algum exercício, então eu vou relembrar para vocês, tá? Aqui a gente tem o 32 dividido por 8, e dá 4, né? Porque 4 vezes 8 é 32, e o resto, zero, né? É uma divisão exata, tá bom? E os termos da divisão são: o 32 é o meu dividendo, o 8 é o meu divisor, o 4 é o quociente e o 0 é o meu resto, tá bom? Então, a gente precisa saber desses nomes porque a gente pode usar no futuro, tá bom? Então, a gente vai para a primeira continha aí de divisão. A gente tem duas maneiras de dividir. A gente tem da maneira rápida, direta, que é a maneira que eu vou usar agora, e a gente tem uma segunda maneira que é subtraindo, né, para você ir encontrando os restos aí da conta, tá? Então, vamos lá. 248 dividido por 2, tá? É uma divisão simples, mas pode ser que tenham dúvida, tá? Então, a gente vai olhar para 248 e a gente vai pegar um número que seja maior ou igual ao 2, né? Ao divisor. Então, aqui a gente tem o 2, a gente vai pegar ele mesmo, porque é igual, né? Então, a gente vai ter que ir na tabuada do 2. Eu vou colocar aqui ao lado, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Vou deixar a tabuada aqui, não vou fazer toda, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, ó, 2 dividido por 2, a gente vai encontrar o número na tabuada que resulte em 2. É o primeiro aqui, né? Então, a gente vai pegar o 1. 2 vezes 1, 2. Para 2, não tem resto, né? Exato. Então, o resto zero. Tá bom? Então, a gente vai abaixar o próximo algarismo, que é o 4. 4 dividido por 2, na tabuada tem o 4, tem resultado 4. E para isso foi multiplicado 2 por 2. Então, a gente vai colocar o 2 aqui na resposta, no quociente. Tá bom? Então, 4 dividido por 2 vai dar 2 e vai restar 0, porque foi exato. Tinha o resultado na tabuada, tá? Vamos abaixar o próximo algarismo. 8 dividido por 2
Na tabuada, a gente tem o 8 como resposta, o 2 é multiplicado por 4. Então, a gente vai pegar o 4, vai acrescentar na resposta aqui. Para 8 não falta nada, é exatamente ele. Então, eu vou ter resto 0. Tá bom? A gente vai continuar para a próxima divisão aqui. 6.009 dividido por 3, tá? A gente tem que pegar aqui da esquerda para a direita um número que seja maior ou igual a 3. No caso, a gente vai pegar o 6, né? E a gente precisa da tabuada do 3, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Eu posso começar também com 3 vezes 0 aqui também, que dá 0, tá? Muitas vezes é importante. 3 vezes 3, 9. Vou deixar até o 9 aqui. Vou guardar essa tabuada aqui comigo, tá bom? 6 dividido por 3, na tabuada do 3, a gente vai procurar a resposta 6 aqui. O 3 é multiplicado por quanto vai dar o 6? É o 2. Esse 2 que a gente vai pegar e vai colocar na resposta, tá bom? Falta alguma coisa para chegar até 6? Não, é exatamente ele. Então, para 6 não falta nada. Então, resta o 0, tá bom? Vamos abaixar o 0. 0 dividido por 3 na tabuada do 3, que número que multiplicado por 3 que dá 0 é o próprio 0. Então, a gente vai colocar aqui o 0. Bom, então, para 0 não falta nada. Abaixou o próximo 0. 0 dividido por 3, de novo, o número que multiplicado por 3 que dá o 0 é o 0. Então, a gente vai colocar o 0 aqui. Bom, para 0 não falta nada. Abaixo o próximo algarismo. 9. 9 dividido por 3. Na tabuada do 3 temos o 9. Que número que multiplicado por 3 que vai dar o 9? 3 vezes 3. Esse 3 a gente vai colocar aqui. Bom, se dá 9, 3 vezes 3, 9. Para 9 não falta nada. É exatamente ele. Então, resto 0. Tá? Então, essas duas contas que foram apresentadas a vocês, elas são contas de divisão exata, porque elas têm como resto 0, tá? Então, a gente pode também dizer que o 248 é divisível por 2 e o 6.009 é divisível por 3. Também podemos encontrar que o 2 é um divisor do 248 e o 3 é um divisor de 6.009, tá? Bom, terceiro exemplo aí de divisão, 55 dividido por 7. Vou precisar da minha tabuada do 7, né? Então, eu vou colocar logo a tabuada aqui. Professor, eu tenho a tabuada à parte. Beleza, não precisa toda vez colocar a tabuada. Professor, eu sei de cabeça, melhor ainda. A gente está relembrando algumas coisas que são importantes, né? Então, de novo aqui, a tabuada. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63, né? E eu podia continuar, mas tá bom por enquanto, tá? Então, a gente tem aí o 55 dividido por 7. Eu posso pegar o 5? Não, porque o 5 é menor que o 7. Eu tenho que pegar o 55. Na tabuada, eu vou nas respostas, vou procurar um número que seja igual ao 55 ou menor que ele. No caso aqui, nós temos o 56. Passou uma unidade, eu não posso usar. Eu vou ter que usar o 49, né? Então, 55 dividido por 7, o número que multiplicado por 7, que dá próximo, é o meu 7, que eu vou colocar na resposta, né? E agora eu vou fazer o quê? De 49, quanto que falta para eu chegar até 55? Ou eu posso fazer direto, como eu estava fazendo antes, ou eu posso pegar este resultado e tirar daqui, numa conta de menos aqui. Bom, então, eu vou fazer 55 menos 49, tá? 5 menos 9 não dá, eu tenho que pedir emprestado.
Uma dezena daqui, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 15. 15 menos 9 dá 6. 4 menos 4 dá 0, tá? Então, essa daqui é o meu resto, bom? Então, 55 dividido por 7 dá 7, resta 6, tá? É uma conta inexata, tá? Então, 55 não é divisível por 7. O 7 não é divisor do 55, bom? Segunda continha que a gente tem aí, ó, 292 dividido por 13. Eu posso pegar o 2? Não, eu tenho que pegar o 29, porque o 29 é maior que o 13. Vou no meu cantinho, vou colocar minha tabuada do 13 aqui, ó. 13 vezes 0, 0. 13 vezes 1, 13. 13 vezes 2, 26. 13 vezes 3. Professora, como a senhora sabe? Porque eu faço aqui, às vezes, a soma, né? 13 mais 13, 26. Se eu somar mais 13 aqui, eu vou ter o quê? 39. E assim por diante, ó. 13 vezes 4. Se eu somar mais 13 aqui, eu vou ter quanto, pessoal? Vou ter 52, tá? Eu vou deixar até aqui por enquanto e vou fazer minha conta. 29 dividido por 13, eu vou ter que procurar ou 29 ou um número menor que ele. No caso, a gente encontrou 26, a gente vai usar o 2. A gente vai colocar na resposta. De 26 para chegar no 29, a gente vai tirar aqui, ó. 9 menos 6, 3. 2 menos 2, 0. Restou 3. 3 é menor que o 13, não posso dividir. Eu tenho que abaixar o próximo algarismo para formar o 32, tá? 32 dividido por 13, a gente vai procurar nas respostas da tabuada. Não tem, mas tem de novo o 26, né? Que é o mais próximo. A gente vai pegar de novo o 2 e vai tirar o 26, para ver quanto que falta para chegar ao 32. Bom, peço emprestado, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 12. 12 menos 6, 6. 2 menos 2, 0. Bom, então o resto aqui da minha conta deu 6. Tá? Resposta, 22, quociente 22, resto 6. 292, então, não é divisível por 13, e o 13 também não é divisor do 292, tá? Vocês vão entender porque eu tô falando essas duas palavras. Espero que vocês tenham entendido. Aguardem que a gente vai ter algumas dicas agora pra gente saber se o número é divisível ou não por outro. Bom, como eu pedi para vocês ficarem aí no vídeo, a gente vai ter agora algumas dicas que, na verdade, são critérios, né? São maneiras, normas que a gente tem para verificar se um número é divisível por outro número, sem ter que fazer a conta de divisão, né? Para ver se essa conta vai dar resto 0, tá bom? Então, a gente tem aí algumas observações para vocês que vão facilitar em muito a vida de vocês. E vocês vão saber se estão fazendo corretamente ou não a divisão, tá bom? Então, para a gente saber se um número é divisível por 2, ou seja, que dá resto 0 quando a gente divide por 2, basta verificar se esse número é par, né? Como a gente viu na aula anterior, par são aqueles números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Então, a gente tem que olhar para o último algarismo do número. Um exemplo aí é o 546. Se você olhar para o 6... né, você já verifica que esse número é um número par. Então, na hora de fazer a divisão por 2, vai dar resto 0, tá? Então, 546 é divisível por 2. Bom, para verificar se o número é divisível por 3, basta você somar os algarismos e ver se esse número que você encontrou na soma está na tabuada do 3. Um exemplo disso é o 1800. 1800 é divisível por 3, porque se eu somar 1 com o 8, com o 0, com o outro 0, vai dar 9. E o 9 está na tabuada do 3. Então, o 1800, ele é divisível por 3, tá? Divisibilidade por 4. A gente vai observar os dois últimos algarismos que formam o número. Por exemplo, 316. Se eu observar somente esses dois últimos algarismos, eles formam o 16. O 16 está na tabuada do 4. Então, 316 é divisível por 4. Bom, como eu vou descobrir se o número é divisível por 5? Esse é um dos mais fáceis. Se o número terminar em 0 ou 5, porque se você verificar na tabuada do 5,
Todos esses números que são respostas da tabuada terminam em 0 ou 5. Então, aqui a gente tem o 200. 200 termina em 0, então é divisível por 5, tá? Divisível por 6. O número é divisível por 6 se ele for por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, 3.006 é divisível por 6, por quê? Se eu somar, se eu verificar, esse número termina em 6, ele é par, né? Então, ele é divisível por 2. E se eu somar os seus algarismos, 3 mais o 6 dá 9. E o 9 está na tabuada do 3, então é divisível por 3 também. Então, é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, é divisível por 6, tá? Divisibilidade por 8. Se você olhar os 3 últimos algarismos e ver se esse número está na tabuada do 8, ou se é divisível por 8. Aí já diminui o número, né? Por exemplo, 2080. Se você olhar para os 3 últimos aqui, forma o 80. E o 80 está na tabuada do 8. Então, o 2080 é divisível por 8, tá? E o último número aí, o último critério que eu vou falar para vocês, que está até em vermelho, é por 10. O número é divisível por 10 se ele terminar em 0, tá? Então, aí, ó, 7.560, ele termina em 0, então ele é divisível por 10, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Isso vai facilitar a vida de vocês e muito quando a gente chegar lá na aula de MMC, MDC, na aula também de divisores, tá bom? Então, se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ter acesso às aulas de matemática. Bem, um abraço.